Laboratórios de pesquisa nuclear têm capacidade de criar universos paralelos, possibilitar viagens no tempo, criar buracos negros artificiais e desenvolver inúmeras outras coisas que ninguém sequer pode imaginar. Estou falando do CERN. À primeira vista, esse local pode parecer apenas um complexo de pesquisa científica, mas por trás de suas portas de segurança impenetráveis, encontra-se um universo de segredos inexplicáveis, que desafiam a nossa compreensão da realidade. Então, aproveita que você ainda está no mesmo universo que eu e deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, por favor. Agora, vamos ao vídeo. O LHC. Escondida a quase 100 metros de profundidade perto de Genebra, na Suíça, encontra-se uma das maravilhas tecnológicas mais avançadas e extraordinárias que o mundo já viu. O Grande Colisor de Hadrons, LHC, da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, o CERN. Este enorme acelerador de partículas forma um anel de 27 quilômetros que atravessa a fronteira entre a França e a Suíça e contém um túnel circular onde feixes de energia são enviados correndo quase à velocidade da luz. O LHC emite um zumbido constante, quase como um gigantesco parque científico onde descobertas surpreendentes são feitas regularmente. Não é simplesmente uma máquina comum. O LHC amplia os limites da tecnologia mais do que qualquer outra invenção moderna. Foi necessária uma imensa colaboração, planeamento e precisão para construir o LHC, com mais de 10 mil cientistas, milhares de milhões de dólares e engenheiros de 100 países a trabalharem juntos ao longo de 2 décadas para tornar esta instalação uma realidade. O LHC é o mais recente de uma série de aceleradores de partículas cada vez maiores que investigam os blocos de construção da matéria com potência crescente. Primeiro, vieram os colisores anteriores, como o Tevatron e o LEP. Agora, os cientistas do CERN brincam com fogo cósmico. O objetivo por trás desse empreendimento monumental é recriar as condições que existiam nos momentos imediatamente seguintes do Big Bang. Aquela enorme explosão que criou todo o nosso universo. Ao acelerar os prótons a tremendas energias de 7 trilhões de elétron-volts e fazer com que eles colidam, são geradas temperaturas 100 mil vezes maiores do que o núcleo do Sol. Isso permite que os físicos observem fenômenos no nível subatômico, o que fornece informações sobre a física de partículas e o modelo padrão, descobrindo evidências de novos domínios da física, além do que é atualmente conhecido como bóson de Higgs. Bóson de Higgs. A construção do LHC envolveu milhares de ímãs, sistemas criogênicos, câmaras de vácuo e detectores. Os eletroímãs supercondutores contêm 12.132 ímãs de polo de 15 metros de comprimento que direcionam 2 feixes contendo prótons em direções opostas. Esses ímãs operam a menos 271 graus Celsius e geram campos magnéticos 100 mil vezes mais fortes que os da Terra. Os ímãs são resfriados até a temperatura operacional usando mais de 80 toneladas de hélio líquido, tornando o LHC a maior instalação criogênica já construída. Os tubos do feixe são mantidos em vácuo ultra alto para evitar colisões antes dos pontos de cruzamento. A pressão interna é 10 trilhões de vezes menor que a pressão atmosférica normal. Uma rede computacional mundial processa anualmente mais de 25 petabytes de dados provenientes das colisões. Em 2012, as colaborações Atlas e CMS do LHC anunciaram a observação do bóson de Higgs, muitas vezes referido como a partícula de Deus. Cumprindo uma pesquisa de 50 anos, essa partícula subatômica indescritível é responsável por dar massa a todas as outras partículas fundamentais, permitindo que a matéria se aglutine e exista no universo. Sem o mecanismo de Higgs, as partículas não teriam substância e a nossa realidade seria totalmente diferente. Localizar o Higgs foi a última peça que faltava do modelo padrão da física de partículas, encerrando meio século de teorização e experimentação. Peter Higgs e outros propuseram pela primeira vez a existência deste campo e de partículas associadas em 1964
para explicar como as partículas fundamentais adquirem massa. Essa teoria não foi comprovada durante quase 50 anos, com os aceleradores de partículas incapazes de atingir as energias necessárias a detectar. Finalmente, em 2012, as poderosas colisões no interior do LHC foram suficientemente energéticas para produzir vestígios discerníveis do bóson de Higgs. A sua observação foi um divisor de águas na física, confirmando uma teoria de longa data sobre as origens do portal de número de massa. O universo paralelo. De acordo com algumas teorias, o nosso universo poderia fazer parte de um multi-universo maior com universos paralelos. A matemática por trás da teoria das cordas e da cosmologia inflacionária permite cenários que Big Bangs criam universos bolha com parâmetros diferentes. Poderia haver infinitas realidades alternativas além do nosso cosmos, às vezes interagindo através de efeitos quânticos. Então, teoricamente, dimensões extras poderiam existir além das 3 dimensões especiais normais. Aceleradores de partículas como o Grande Colisor de Hadrons podem concentrar energia suficiente para interagir brevemente com essas dimensões extras. Ao colidir partículas perto da velocidade da luz, o LHC pode manifestar partículas hipotéticas brevemente. O LHC foi projetado para operar a 99,99999991% da velocidade da luz. Em julho de 2022, o CERN tentou a sua maior experiência, colidindo estrondosamente com trilhões de prótons quase à velocidade da luz. No momento em que as partículas correram ao redor do anel do LHC, 11.000 vezes por segundo, começaram a surgir relatos de que algo havia dado errado. Uma energia estranha e inexplicável foi supostamente liberada do perímetro do CERN, alterando a estrutura do espaço-tempo e tornando o impossível possível ao abrir um portal. Este incidente agora é chamado de Incidente do Portal. Como resultado, durante 14 horas, o campo geomagnético crucial que nos protegia da radiação solar foi enfraquecido. O vento solar passou por uma lacuna aberta pelo CERN, flutuando na rede elétrica global. Além disso, a rede mundial de computação LHC foi impactada, que fornece armazenamento de dados para mais de 500.000 UCPs em 200 centros de informática em todo o mundo. O campo geomagnético da Terra sustenta a vida, protegendo-nos das ameaças. Embora o incidente tenha sido curto e as redes tenham voltado ao normal rapidamente, ninguém sabia exatamente o que aconteceu durante o experimento. Soldando os limites da mecânica quântica. O LHC amplia os limites da mecânica quântica para um território novo e desconhecido. Princípios quânticos como emaranhamento, superposição e dualidade onda-partícula mistificam nossa intuição, mas sustentam o comportamento da matéria e da energia nas menores escalas. Ao examinar esses conceitos sob condições exóticas nunca antes realizadas na Terra, poderão surgir pistas de uma nova física. Uma pedra angular da teoria quântica é o emaranhamento, onde os estados das partículas mantêm uma conexão mesmo quando separados por grandes distâncias. Esse efeito não local foi demonstrado ao longo de quilômetros realizando emaranhamento. Experimentos com partículas produzidas em colisões do LHC poderiam testar ainda mais esse efeito e revelar novos insights. Por exemplo, se o efeito de emaranhamento parecer mais fraco do que o esperado ou uma conexão for interrompida mais rapidamente, isso sugere que o emaranhamento pode envolver dimensões ocultas extras além do nosso espaço 3D normal. Qualquer falha na teoria quântica que surja dos dados do LHC desencadeará uma revolução na nossa compreensão. A característica quântica icônica é a dualidade onda-partícula, onde matéria e energia exibem características tanto de partículas quanto de ondas. As intensas energias geradas nas colisões do LHC produzem condições onde o aspecto ondulatório da matéria domina. Observar como as ondas de partículas quânticas se espalham, difratam, interferem e se tornam consistentes a partir de imensos campos eletromagnéticos durante as colisões que poderiam revelar efeitos quânticos completamente novos.
Desvios do comportamento estabelecido das ondas quânticas abalariam os fundamentos da física quântica, destruidor do universo. Quando o grande colisor de Hadrons estava quase concluído, espalharam-se por alguns meios de comunicação o medo de que ele fosse sem precedentes. Colisões de alta energia poderiam potencialmente gerar um buraco negro incontrolável que consumiria a Terra ou desencadearia uma reação em cadeia cataclísmica, destruindo o universo. A base para essas conjecturas era que explosões concentradas de energia provenientes de colisões de prótons do LHC poderiam, teoricamente, converter-se em massa suficiente para formar buracos negros microscópicos. Havia preocupações de que esses buracos negros pudessem, então, crescer incontrolavelmente através de uma acumulação descontrolada, eventualmente engolindo a própria Terra. Outros temiam que esses buracos negros pudessem desencadear uma reação em cadeia, distorcendo a estrutura do espaço-tempo e destruindo o universo conhecido. No entanto, os cientistas do CERN repudiaram firmemente esses cenários apocalípticos como impossíveis. Colisões naturais de raios cósmicos ocorrem em energias que excedem o LHC rotineiramente na alta atmosfera da Terra, sem efeitos adversos. Os cálculos também descartaram definitivamente a possibilidade de qualquer buraco negro produzido pelo LHC crescer incontrolavelmente. Emaranhamento quântico e teletransporte. A pesquisa do CERN vai além da investigação de dimensões extras. O grande colisor de Hadrons também está sendo usado para testar um fenômeno quântico fundamental, o emaranhamento. O emaranhamento ocorre quando os estados das partículas permanecem misteriosamente interligados. Independentemente da separação de espaço e tempo, a extensão do conhecimento de emaranhamento obtido com LHC poderia até ajudar objetivos como o teletransporte quântico. O emaranhamento quântico geralmente tem sido demonstrado em laboratórios ao longo de quilômetros usando fótons. No entanto, ao produzir pares emaranhados de partículas massivas como prótons através de eventos de colisão do LHC, os cientistas estão a tentar sondar os efeitos quânticos em escalas macroscópicas e densidades de matéria mais próximas da experiência cotidiana. A observação de qualquer desvio no comportamento do emaranhamento em comparação com a teoria quântica estabelecida sinalizaria uma nova e excitante física, possivelmente ligada a dimensões ocultas. Potencial de viagem no tempo. No primeiro segundo após o Big Bang, as 4 forças fundamentais da natureza tomaram forma. A matéria transformou-se de uma sopa quente e densa de quarks e gluons nos primeiros prótons e núcleos. Ao recriar essas condições fugazes, o grande colisor de Hadrons fornece uma ponte para revelar segredos do alvorecer cósmico da criação. Nesse sentido, as colisões de altíssima energia alcançadas dentro do LHC servem como uma espécie de máquina do tempo de volta ao universo primitivo. Dentro dos seus experimentos, o LHC atinge momentaneamente temperaturas de trilhões de graus e densidades de matéria não vistas naturalmente desde o próprio Big Bang. Esse estado exótico do plasma de quarks e gluons existiu livremente pela última vez após a formação do universo, antes que os quarks e os gluons se condensassem rapidamente em partículas mais complexas. Ao investigar essa notável forma transitória de matéria, os físicos obtêm insights sobre a intensa e forte força nuclear que une prótons e nêutrons. Além disso, o conteúdo das partículas e as interações nos breves momentos após o Big Bang dependeram da física operando em energias extraordinariamente altas, atualmente muito além do alcance de qualquer colisor alcançável na Terra. No entanto, indo aos extremos possíveis, os dados do LHC fornecem as melhores pistas disponíveis hoje para reunir a natureza das leis físicas logo após o gênese do espaço e do tempo. A máquina do tempo do CERN representa talvez a melhor esperança de desvendar os enigmas da existência cósmica, rebobinando experimentalmente o relógio do universo. Testando teorias do multiverso. Nas últimas décadas, a teoria de que o nosso vasto universo existe ao lado de um multi-universo infinito de realidades paralelas alternativas ganhou consideração mais generalizada.
Embora seja impossível observar diretamente, as medições de precisão obtidas no Grande Colisor de Hadrons podem fornecer pistas ou sugestões sobre esta possibilidade cativante. Dentro de modelos cosmológicos hipotéticos pode existir uma gama infinita de bolhas separadas no universo, cada uma com diferentes versões da realidade exibindo parâmetros físicos, partículas e leis fundamentais alternativas. Assinaturas sutis disso podem vir de pequenas variações nos fenômenos físicos que o LHC é excepcionalmente sensível o suficiente para sondar até as menores escalas quânticas. Por exemplo, a detecção de mudanças minúsculas nas intensidades medidas de forças como o eletromagnetismo em experimentos ou pequenos desvios e massas de partículas observadas poderia sugerir que nosso universo representa apenas uma possibilidade selecionada de uma paisagem de muitas com diferentes configurações ou constantes cósmicas. Além disso, os efeitos relacionados a violações de simetria, como a violação de CP, podem apresentar características sutilmente diferentes entre as medições. Essas pequenas variações poderiam refletir o nosso universo sendo ajustado com um conjunto específico de parâmetros fixos que os distinguem da infinidade de outros universos possíveis onde as constantes diferem. Buraco negro artificial. Uma visão ocasionalmente discutida na comunidade física é se o Grande Colisor de Hadrons poderia ser usado para criar um micro-buraco negro artificial bem controlado e com segurança dentro dos limites de seus detectores. Embora aparentemente fantasioso ou especulativo, isso poderia abrir uma janela inteiramente nova para a compreensão da gravidade, dimensões extras, efeitos quânticos e a natureza do próprio espaço-tempo. As imensas energias de colisão alcançadas no LHC permitem concentrar energia suficiente num espaço suficientemente minúsculo para que a formação de microburacos negros possa ser possível, pelo menos em princípio, com base na famosa equivalência de energia de massa de Einstein. No entanto, existem advertências importantes relativamente à realidade atual que corresponde a esse objetivo visionário. Primeiro, as energias de colisão da linha de base do LHC provavelmente ainda estão abaixo do limite necessário para produzir até mesmo um pequeno buraco negro, apesar de já representarem as colisões de partículas de maior energia alcançadas. Seriam necessárias futuras atualizações significativas planejadas para continuar ultrapassando esse limite. Além disso, existem efeitos complicadores, como a natureza composta dos prótons, que dificultam a produção limpa de buracos negros. No entanto, se esses desafios puderem ser superados com segurança, a criação de um buraco negro minúsculo poderá potencialmente permitir insights e descobertas sem precedentes. Medir a decadência de um buraco negro através da emissão de radiação Hawking, por exemplo, provaria a existência deste fenômeno indescritível. Além disso, se as teorias que envolvem dimensões extras forem verdadeiras, os buracos negros produzidos poderão revelar uma compreensão mais profunda da gravidade e do seu comportamento em espaços de dimensões superiores. A partícula de Deus. O bóson de Higgs ganhou fama generalizada após sua detecção no Grande Colisor de Hadrons em 2012, com alguns meios de comunicação até mesmo rotulando-o de forma sensacionalista como a partícula de Deus. No entanto, muitos cientistas expressaram desdém por esse epíteto controverso, que exagera e deturpa a natureza da partícula fundamental. O apelido problemático surgiu do título do livro de 1993 do físico Leon Letterman sobre a história da física de partículas, The God Particle, a partícula de Deus. Se o universo é a resposta, qual é a pergunta? Ele pretendia que fosse uma referência metafórica ao papel central e à natureza indescritível do então hipotético bóson de Higgs, em vez de implicar literalmente que tinha conotações religiosas. No entanto, tirada do contexto, a seriedade do marketing fez com que a partícula de Deus se tornasse um equívoco repetido pelo OFT. Na realidade, o bóson de Higgs é simplesmente um ingrediente do modelo padrão prevalecente e não algum criador divino. O próprio prêmio Nobel Leon Linderman lamentou o apelido perturbador,
admitindo que nunca deveria ter mantido seu título original. O futuro do LHC. A terceira corrida do LHC começou em 5 de julho de 2022. Após mais de 3 anos de atualizações e manutenção, o LHC está agora operando a um nível de energia recorde, de 13,6 TeV, permitindo maior precisão e potencial de descoberta do que nunca. Os experimentos do LHC passaram por grandes atualizações de detectores e sistemas de dados para coletar conjuntos de dados significativamente maiores e de maior qualidade. Os experimentos Atlas e CMS esperam registrar mais colisões durante a terceira execução do que as 2 execuções anteriores combinadas, mas o CERN tem planos ainda maiores guardados. As atualizações futuras visam expandir ainda mais as fronteiras cósmicas planejadas por instrumentos inovadores como o LHC Explorer. As atualizações aumentarão a luminosidade das colisões de feixes de prótons, resultando em mais eventos de colisão por segundo. Após a atual ronda de atualizações, espera-se que a luminosidade aumente num fator de 2 a 3, fornecendo mais dados para revelar fenômenos potencialmente mais raros. Olhando mais adiante, o projeto LHC de alta luminosidade empregará tecnologias de ponta, como ímãs supercondutores mais potentes e detectores aprimorados para alcançar um extraordinário aumento de 10 vezes na luminosidade em comparação com o LHC inicial. Essa fase de aumento de luminosidade está programada para iniciar operações em 2029. Além disso, estão em andamento investigações sobre futuros colisores circulares ainda mais ambiciosos, que poderiam atingir energias de colisão espetaculares de 100 TeV, quase 7 vezes maiores que as do atual LHC. Agora me fala, o que você achou do LHC? Acredita que pode ser um equipamento arriscado para a humanidade? Então, deixe nos comentários e até o próximo vídeo!